Emagreci 4 quilos em uma semana, estava na melhor fase da minha vida. Porém, fazem algumas semanas estou estancado nos 140 quilos. Emagreço, engordo. Emagreço, engordo. Estou nessa gangorra faz já um tempinho. Mas o pior não é o peso. O pior não é a balança. O pior é que eu perdi o foco. Me distraí. Hoje eu vou te contar o que quase me fez perder todo o meu progresso. E como estou retomando hoje o meu processo, porque se não faço hoje, não vai ser amanhã. Vai ser daqui a 10 anos. Vou me largar de novo, porque eu já vivi isso. Foi assim que eu engordei dos 100 quilos aos 220 em 5 anos. Nesse canal aqui vocês vão ver a verdade sobre o emagrecimento. As coisas boas, as coisas ruins, as vitórias, as derrotas. Deixa eu voltar no tempo. Faz pouco mais de um mês eu estava curtindo a academia. Por primeira vez na minha vida eu estava curtindo a academia. Eu ia treinar todos os dias, ou quase todos os dias. Inclusive sábados e domingos. Até feriados. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Nunca tinha imaginado que isso ia acontecer. Fazia cardio todos os dias. Treinava com meu treinador 2 vezes na semana. E eu estava, de verdade, curtindo isso. Eu estava num momento ótimo. Eu sentia que eu estava conseguindo, que eu estava conquistando a minha qualidade de vida, aquilo que eu me propus. E todos os dias eu acordava com um propósito de hoje eu vou emagrecer, hoje eu vou sair à frente, hoje eu vou vencer na vida. Acordava às 5, às 6, às 4, não importa, acordava cedo, preparava meu café, ia treinar. Uma etapa que eu achei que eu nunca imaginei que ia viver. Era muita disciplina. Eu continuava pesando o que eu comia, anotava tudo o que eu comia, fazia tudo direitinho, como se todas as engrenagens estivessem funcionando juntas, em perfeita sincronia, bem azeitadinha. Maravilhoso, maravilhoso. E foi um bom mês de janeiro. E o melhor é que os números acabaram por confirmar aquilo que eu sentia. Eu consegui baixar 4 quilos em uma semana. Mas aí chegou o fim de semana do 30 de janeiro de 2026 e tudo mudou. Eu viajei toda a noite com a estrada só pra mim. Era meu carro e eu, aquele ronco maravilhoso do motor, eu e meus pensamentos. Deus e eu naquela estrada. Mas aí, quando cheguei a Punta del Este, a luz do motor acendeu. E tudo mudou. A luz acendeu e o motor perdeu potência. Nesse momento, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, dentro de mim estava acontecendo algo a mais que eu não percebi naquele momento. Algo que eu não sabia que iria afetar diretamente no meu processo de emagrecimento. A minha mente fugiu do processo de emagrecimento. Fugiu das minhas metas, fugiu da dieta, fugiu da academia, fugiu da disciplina, fugiu de tudo e foi direto ao problema. A minha cabeça passou a pensar unicamente no problema, porque o problema não é só um motor, o problema não é só que o carro falhou, o problema é que esse carro é muito mais que um carro para mim. É a realização de um sonho. Desde criança eu sempre fui apaixonado por muscle cars. E quando eu comprei esse carro, ninguém na minha família queria que eu comprasse. Todo mundo me chamou de louco porque eu troquei um carro 2020 de 40 mil quilômetros por um carro 2006 com 140 mil quilômetros. Me disseram, tu é louco? Mas só se vive uma vez. Eu desperdicei muitas oportunidades na minha vida. E eu tomei a decisão, quando eu comecei a emagrecer, que eu não ia mais desperdiçar essas oportunidades. Então eu não desperdicei quando surgiu a oportunidade de realizar o meu sonho de ter o meu muscle car. E do mesmo jeito que ninguém queria que eu comprasse esse carro, porque sabiam que era problema. Eu sabia que era problema, eu sei que é problema, mas eu estou disposto a enfrentá-los, eu estou disposto a isso. Mas nesse mesmo momento, chegou um sussurro aqui que disse, eu te avisei, eu disse. E essa frase começou a pesar na minha cabeça. E esse foi o momento em que minha mente deixou de pensar em como emagrecer e começou a pensar em sobreviver. Em sobreviver os próximos meses, em superar esse novo desafio. E uma vez que sua mente sai desse lugar do pensamento do emagrecimento, do processo de pôr atenção em tudo que você faz, é muito, mas muito, muito difícil
trazer ela de volta. Porque isso não foi só. Na verdade, foi só o começo de uma cascada de erros que quase derrubou tudo. Quase pôs por terra tudo que eu já tinha conquistado até agora. Fato número 1, a fome aumentou e eu tive que reaprender a comer. Não era só fome física, era também fome emocional. Algo que eu já conheço bem é a ansiedade. É ficar preso na nossa mente, no nosso problema. Ficar aqui pensando nele todo o tempo não vai desaparecer ele, só vai fazer ele maior. E maior vai ser sua fome, porque você vai comer mais para se distrair, para compensar aquele mau bocado. Você sabe do que eu estou falando. Você já passou por isso também, né, gordo? Fato número 2. Eu diminuí a dose da tirzapatida. Eu estava tomando 7,5, já tomei 2 caixas de 7,5. Porém é muito cara. É mais de R$3.600. E eu trouxe esse assunto à consulta com a minha nutrologista, que ela entendeu, e a gente voltou a D5, porque a D5 estava funcionando bem comigo, mas ela funcionava bem quando eu não treinava. São R$1.000 de diferença praticamente entre a D5 e a de 7,5. Fato número 3. Eu comi fora da dieta demasiadas vezes. Não há problema em comer fora da dieta de vez em quando. A maioria das dietas tem o dia do lixo uma vez na semana e é uma refeição no dia. Só que eu me permiti comer fora da dieta demasiadas vezes. A verdade é que eu poderia ter evitado comer tudo isso. Eu consigo, mas eu não fiz. Tudo está aqui. Quarto fato. O problema do carro. É muita peça que tem que trocar, ou pode ser que eu tenha que trocar. É muita coisa, muito gasto. E todas as peças do meu carro, elas são importadas. Eu tenho que trazê-las dos Estados Unidos, porque esse carro não há nem no Brasil nem no Uruguai. E já é um carro velho. É difícil às vezes achar peça até nos Estados Unidos. Imagina aqui. Isso converteu-se em um problema também. Outro problema financeiro que também vem aqui. Quando o carro quebra, não é só o carro quebrando. É o meu sonho quebrando. É aquilo que eu já falei a vocês, das vozes na minha cabeça dizendo: eu avisei, não compra. E adivinha qual é o fato número 5? Eu deixei de pagar a academia. Logo agora que eu estava curtindo treinar, que eu tinha me adaptado pela primeira vez na minha vida à academia, eu larguei a academia. Quando eu não tive intenção de largá-la por vagabundo, eu me vi forçado a fazer isso, porque tinha muito gasto e eu tive que recortar despesas, e uma delas foi a academia e outras tantas mais. Só que nenhuma delas é tão importante quanto a academia. Sexto e último fato: carnaval. Eu odeio carnaval. Mas eu trabalho na prefeitura da minha cidade e, adivinhe, eu tenho que trabalhar na organização do carnaval. Não tenho como fugir. Além de que eu não gosto do carnaval, organizá-lo é problemático, estressante, cansa muito. E no carnaval a gente saía de trabalhar muito tarde, às vezes às 2, 3 ou até mais tarde. E nesse momento não há nenhum lugar aberto que ir a comer. O que você pode achar é lanche. E durante esses dias eu comi muitos lanches. Eu saí dos eventos e comi um lanche. Eu poderia ter evitado? Sim, eu devia ter evitado. Mas eu não fiz. Não fiz com excusa de: eu tô saindo muito tarde, eu vou comer algo. Embora eu não pensasse, eu não me dissesse isso, eu sei que o meu pensamento por trás dessa atitude era essa. Era isso e era todas as outras coisas que eu já falei anteriormente. Mas além disso, no carnaval aconteceu algo maravilhoso, mas perigoso. É meu trabalho caminhar muito durante os desfiles de carnaval, para cima e para baixo na avenida. E com 220 quilos, como eu estava ano passado, era muito difícil de fazer isso. O ano passado eu passei mal. Eu voltei do final da avenida e eu só queria uma cadeira e não tinha uma cadeira. Então sentei no meu fio e o pessoal do meu lado ali ficou assustado. Achou que eu ia ter um treco ou alguma coisa, porque eu estava vermelho, suando. Eu não falava, estava ofegante e eu não estava tendo nada. Porém, eu não estava bem. Só que esse ano, como eu já tinha treinado um mês e como eu estou bem mais magro, foi bem mais fácil fazer o meu trabalho.
Eu me sentia leve, embora ainda esteja pesado. Comparado ao que eu estava muito leve. Eu fui, vim, voltei, subia, descia. Cara, sem problema nenhum. Não tive dor na coluna, não tive dor nos pés, não tive dor nos joelhos. Foi muito bom. Eu conseguia caminhar rápido, acompanhar o passo. Eu não era um problema para o desfile nem para mim mesmo. Mas isso, embora fosse uma vitória, foi perigoso. Porque veio aquela sensação, sabe, aquele gostinho de eu já ganhei. Talvez isso seja suficiente e não precise mais. Eu posso ter me conformado com aquilo que eu conquistei até esse momento. E talvez por isso eu tenha ficado nessa gangorra de peso de sobe, desce, sobe, desce. Porque se bem eu não consegui emagrecer, eu sim consegui manter o peso. Isso foi bom. Me mostrou que eu posso manter o peso mais para frente. Mas também me serviu de aviso que se eu não prestar atenção, eu posso engordar muito facilmente. E se eu não prestar atenção, eu tampouco vou emagrecer. Mesmo com dificuldades, eu não vou emagrecer. De certa forma, isso foi bom, porque me fez abrir os olhos. E aqui estou eu retomando esse processo. Aconteceram muitas coisas que me distraíram, que tiraram o meu foco, que levaram a minha mente do processo de emagrecimento a outros lugares. Eu tomei muitas más decisões. Deixei de treinar, deixei de pesar o que eu comia, deixei de anotar o que eu comia, comi muitas vezes fora, deixei de criar conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, no Substack, no TikTok. Deixei o projeto O Gordonauta jogado de lado, me deixei a mim jogado de lado. Minha mente foi embora. Abandonou o processo, foi para outros lugares. Embora eu não quisesse abandonar o processo, e eu não queira e eu não vou abandonar o processo, abandonei. Por um tempo, por um mês, sei lá. Eu quero chamar de pausa, vocês querem chamar de pausa? Sei lá. Vamos dizer o que a gente quiser, mas a verdade é essa, que eu abandonei. Eu me abandonei. Perdi o foco. E aí tá o resultado. Um mês travado nos 140 quilos. Sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce. O processo de emagrecimento é isso. Tem altos e baixos. A vida não é linear. Ela tem problemas, tem dificuldades, ela tem vitórias, tem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos em que tudo vai bem e momentos em que há problemas. Isso tudo afeta no nosso processo. Porque a gente, quando está emagrecendo, não exclui o resto da nossa vida. A gente continua a nossa vida com tudo que ela representa. Tomara a gente conseguisse separar as coisas desse jeito. Você vai enfrentar problemas no seu processo, mas não é o fim. Não desista. Não é para você desistir nesse momento. Esse é o momento mais importante para você reafirmar o seu compromisso consigo mesmo. Você também cometeu erros. Você também perdeu seu foco. Você também está estancado em algum peso específico. Se a tua resposta for sim, então esse é o seu momento. É agora, não é amanhã, é agora. Comece já mesmo a cuidar de você. Se você se identificou com esse vídeo e está perdido, conte-me aqui nos comentários o que você vai fazer, quando você vai retomar ou quando você vai começar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha ele. Manda para alguém que está passando por isso ou que precisa de ajuda para emagrecer. Alguém que você ama. Ou se você é um gordão sem vergonha que nem eu, compartilha ele para que outros gordões sem vergonhas que nem nós emagreçam também. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.